Glória a Deus. Abre aí a sua Bíblia comigo. Evangelho de Lucas, capítulo 24, versos 13 ao 35, irmãos. É onde a Bíblia está aberta para nós nesta noite. Deus me deu esta palavra esta manhã em oração. E eu passei a tarde inteira preparando esta palavra no meu escritório. Lucas 24, 13 ao 35, palavra bem conhecida. O texto fala dos discípulos no caminho de Emaús. Quantos acharam? Amém. Diz a Bíblia: naquele mesmo dia, 2 discípulos estavam indo para uma aldeia chamada Emaús, que ficava a uns 10 quilômetros de Jerusalém. E iam conversando a respeito de tudo o que tinha acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Porém, os olhos deles estavam como que impedidos de o reconhecer. Então ele lhes perguntou: o que é que vocês estão discutindo pelo caminho? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu: será que você é o único que esteve em Jerusalém e não sabe o que aconteceu lá nestes últimos dias? Ele lhes perguntou: do que se trata? Eles explicaram: aquilo que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que era profeta, poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir Israel. Mas, depois de tudo isto, já estamos no 3º dia desde que essas coisas aconteceram. É verdade também que algumas mulheres do nosso grupo nos surpreenderam, indo de madrugada ao túmulo e não achando o corpo de Jesus. Voltaram dizendo que tinham tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao túmulo e verificaram a exatidão do que as mulheres disseram, mas não ouviram. Então ele lhes disse: como vocês são insensatos e demoram para crer em tudo que os profetas disseram? Não é verdade que o Cristo tinha de sofrer e entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Quando se aproximavam da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante, mas eles o convenceram a ficar, dizendo: fique conosco, porque é tarde e o dia já está chegando ao fim. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam à mesa, ele pegou o pão e o abençoou, depois partiu o pão e o deu a eles. Então os olhos deles se abriram e eles reconheceram Jesus, mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro: não é verdade que o coração nos ardia no peito quando ele nos falava pelo caminho, quando nos explicava as Escrituras? E, na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam
acharam reunidos os 11 e outros com eles, os quais diziam: de fato, o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os dois contaram o que lhes tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido o Senhor no partir do pão. Amém? Nessa noite, irmãos, eu quero continuar falando sobre a maturidade espiritual, tema que eu dei início com a ministração do domingo passado. Porém, nós vamos trabalhar este assunto a partir do texto do capítulo 24 de Lucas, dos versos 13 a 35 que acabamos de ler. E o tema desta noite é devolvidos ao propósito. Amém? Diga comigo, devolvidos ao propósito. Mais alto, devolvidos ao propósito. Amém? Devolvidos ao propósito. Na oração desta manhã, eu ouvi os céus clamando. Na oração desta manhã, eu ouvi os céus aqui neste lugar chamando cada um de nós a perseverar no propósito de dar prioridade ao reino de Deus e aos interesses do reino do Senhor Jesus. Os céus clamaram para nós perseverarmos no propósito. Que propósito? Priorizarmos ao reino de Deus e aos interesses do Rei Jesus em nossa vida e através da nossa vida. Eu lembrei de Mateus capítulo 6, verso 33, passagem muito lida, muito conhecida, porém pouco praticada. Mateus 6,33, que diz: mas busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas lhes serão acrescentadas. E o contexto diz respeito exatamente do que comer, do que beber, do que vestir, de como sobreviver, ou seja, dessas coisas que todos nós ficamos aí a maior parte do nosso dia a dia, correndo e nos dedicando nesse sentido. E não tem nada errado em trabalhar. O problema é quando o trabalho toma o primeiro lugar. Não tem nada errado em estudar. O problema é quando o estudo toma o primeiro lugar. Não tem nada errado com nada. O problema é quando coisas que não são prioridade acabam ocupando o primeiro lugar. Então os céus clamaram aqui hoje de manhã na oração, e o Senhor me disse claramente: fale para o povo, fale para o povo. Você vai ouvir Deus falar com você nesse culto. Então Deus tem para te falar isso: persevere no propósito de dar prioridade ao reino de Deus. Persevere no propósito de dar prioridade aos interesses do Rei Jesus na tua vida e através da tua vida. Busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas que nós precisamos, o Senhor há de nos acrescentar. Amém, irmãos? Amém, irmãos? Amém. Nós vivemos uma geração cada vez mais humanista, cada vez mais egoísta, e o problema maior é que isso tem não só afetado o mundo, mas também tem invadido a igreja. O humanismo e o egoísmo têm também invadido a igreja. Como é que eu sei disso? Pelos sintomas. O maior sintoma disso
É muita gente que, quando confrontada, desafiada a mudar de vida, ao invés de mudar de vida, prefere mudar de igreja. Um antigo pregador disse certa vez que no passado, quando as pessoas eram confrontadas, elas preferiam mudar de vida. Hoje em dia, infelizmente, elas preferem mudar de igreja. Então isso é o sintoma de uma geração egocêntrica, que tem o ego, que tem o eu por seu Deus, e não Jesus. Uma geração egocêntrica, irmãos, onde percebemos cada vez mais, a cada dia, mais gente com aquilo que eu denominei de síndrome de Jonas. Vocês lembram quando eu ministrei aqui, ainda este ano, uma série de mensagens chamada Jonas, entre o profético e o conveniente? Eu não vou ministrar isso de novo, já foi ministrado, depois eu fiz até uma imersão bíblica com os alunos da escola teológica sobre o livro de Jonas. Se você quiser adquirir a apostila, fala comigo no fim do culto, que está aí disponível para quem quiser. Mas eu chamo isso de síndrome de Jonas. O que é a síndrome de Jonas? É quando alguém escolhe o conveniente, o confortável, rejeitando o propósito, rejeitando o profético. Nem sempre o profético, nem sempre o propósito de Deus será conveniente. Nem sempre o profético, nem sempre o propósito de Deus nos será confortável. Aliás, na maioria das vezes não será. E quando eu estou afetado pela síndrome de Jonas, não dá outra, né? Eu abandono o profético e escolho o conveniente. Eu abandono o propósito e escolho o confortável. Eu fujo ou saio do propósito. Mas nessa noite Deus trouxe você aqui para dizer: vou devolvê-los ao propósito. Aleluia. Aleluia. Nós temos vivido, irmão Paulo, uma geração de gente que, quando o caminho de Deus se torna árduo, quando o caminho de Deus, Edmilson, se torna difícil, se torna pesado, se torna desafiador, quando o caminho de Deus, irmã Edneia, se torna até supostamente desvantajoso, essa geração tem feito a opção por uma ilusão. Que ilusão é essa, irmã Sheila? A ilusão de tentar criar em Deus o seu próprio caminho particular. E quando alguém ilude a si mesmo, tentando criar em Deus o seu próprio caminho particular, se esquece de que o caminho de Deus é que é perfeito, e não o nosso. Mesmo quando nos parece desvantajoso, o caminho de Deus continua sendo perfeito. Mesmo quando nos parece desagradável, o caminho de Deus continua sendo perfeito, e não o nosso. Aliás, é justamente uma Roselane, por ser de Deus, que o seu caminho é perfeito. Salmo 18, o verso 30, diz a Bíblia: o caminho de Deus é perfeito, a palavra do Senhor é confiável, Ele é escudo para todos os que nele se refugiam. Tem muita gente, irmãos, que não percebe que o caminho de Deus não é uma estrada por onde se passa, mas sim uma pessoa com quem se anda. Vou repetir: o caminho de Deus não é uma estrada, irmão Hélio, por onde se passa, mas é uma pessoa com quem se anda, e essa pessoa é Deus na pessoa do seu Filho Jesus. É João 14, verso 6. Jesus respondeu: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim.
Então nisso, irmão Edmilson, está a perfeição do caminho de Deus, no fato de que o próprio Deus é o caminho. Amém, irmãos? Quantos estão me entendendo? Só a Sheila está me entendendo. Amém. Vou lá para fora ou para uma sala pregar só para Sheila. Quantos estão me entendendo? Amém. Amém. Você está aí, meu irmão? Amém. Por outro lado, mesmo que a gente procure fazer em Deus um roteiro particular, um caminho diferente, um caminho conveniente, isso não vai dar certo. Por que isso não vai dar certo? Porque a respeito dos nossos próprios caminhos, a Bíblia revela duas verdades que não mudam. Quantas verdades? Duas. Primeira verdade, a Bíblia diz que os nossos caminhos são muito diferentes dos caminhos de Deus. É engraçado porque às vezes eu vejo gente tentando fazer em Deus uma coisa que não tem nada a ver com Ele. Os nossos caminhos são muito diferentes do caminho de Deus. Mesmo que a gente tente maquiá-los, mesmo que a gente tente fantasiá-los de vontade de Deus para a nossa vida. Quanta gente já veio conversar comigo e dizer que isso ou aquilo era a vontade de Deus para a sua vida, e depois deu tudo errado. Por quê? Porque não era a vontade de Deus coisa nenhuma. Se é caminho de Deus, é perfeito. Então o que era isso? Era um caminho que essa própria pessoa estava traçando de forma particular, tentando até mesmo criar isso em Deus, e fantasiando ou maquiando para si mesmo como vontade de Deus para a sua vida, e não era. É o Isaías 55, 8 e 9. Diz a Bíblia, passagem conhecida de todos vocês: porque os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês. Deus não pensa como nós pensamos. E o profeta continua dizendo: e os caminhos de vocês não são os meus caminhos, diz o Senhor. Os caminhos que Deus tem e pelos quais Deus age não são os nossos. E Isaías vai mais além. Ele diz assim, irmã Joseli: porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos são mais altos do que os pensamentos de vocês. Então, primeira verdade a respeito dos nossos próprios caminhos, que a Bíblia diz, eles são muito diferentes do caminho de Deus. Então não podemos tentar disfarçar caminhos nossos como sendo caminhos de Deus, porque isso nunca dá certo. Segunda verdade que a Bíblia diz a respeito dos nossos próprios caminhos, a Bíblia diz, e é interessante, irmão Hélio, que fala duas vezes isso. Vocês sabem que quando a Bíblia Sagrada começa a repetir coisas, é porque o Espírito Santo está enfatizando determinada verdade, né? É como se o Espírito de Deus pegasse o irmão Paulo e fizesse em negrito, né? Ou passasse uma canetinha marca-texto ali para chamar a nossa atenção, né? Da segunda verdade a respeito dos nossos próprios caminhos, o que a Bíblia tem a dizer sobre isso, Cristina, é que os nossos caminhos, apesar de parecerem bons e retos aos nossos próprios olhos, eles vão se revelar ao final em caminhos de morte. Onde é que está isso? Provérbios 14, verso 12, é a primeira ocorrência desse versículo. Diz a Bíblia em Provérbios 14, verso 12: há caminho que ao ser humano parece direito, mas o fim dele é caminho de morte. E também está em Provérbios 16, 25, irmãos, que fala de novo praticamente a mesma coisa. Provérbios 16, 25: há caminho que parece direito ao ser humano, mas o fim dele é caminho de morte. Amém? Amém? Então, Cristiane, o que a nossa geração não está percebendo? Ou até pode ser que muitos percebam, Júlio,
aceitam que o reino de Deus, amados, é maior do que nós. Aleluia. O reino de Deus é maior do que nós. Eu tenho falado isso para muita gente esses últimos dias. O reino de Deus é maior que os nossos argumentos, que os nossos pensamentos, que as nossas dificuldades, que os nossos problemas, que as nossas necessidades. O reino de Deus é maior que as nossas denominações, igrejas locais e as circunstâncias que elas enfrentam. O reino de Deus é maior que a nossa casa, que a nossa família, que o nosso trabalho. O reino de Deus é maior que tudo. E essa geração, irmãos, não está percebendo isso. E você não pode entrar nesse nível de insensibilidade com esta geração. O que o Senhor está querendo dizer para nós aqui nessa noite? Que porque o reino dele é maior do que tudo e do que todos, independente de qualquer situação, o que nós precisamos mesmo, irmãos, como igreja, como discípulos de Jesus, é aprender a focar o reino. Diga isso comigo: aprender a focar o reino. Teu foco tem que ser o reino. Meu foco tem que ser o reino. E não fugirmos, mas avançarmos no propósito pela palavra de Deus a nós revelado. E aí você começa a entender o tema da mensagem da noite de hoje, porque é exatamente disso que nós estamos falando aqui. Quando nós entendemos que o reino de Deus é maior que tudo, quando nós entendemos que o reino de Deus é maior que todos, quando nós percebemos que temos que aprender a focar o reino e não fugir, que temos que avançar no propósito pela palavra de Deus a nós revelada e não retroceder, quando nós entendemos isso, é sinal que nós fomos devolvidos ao propósito. Amém? Você precisa ser devolvido ao propósito, é o que Deus tem a dizer para você nessa noite aqui. Todos nós. Sim, Deus. Quando nós falamos de Jerusalém, nós não estamos falando só de uma cidade física. Nós estamos falando de uma geografia espiritual. O que é Jerusalém? Jerusalém é o lugar do mover de Deus. Amém? É o lugar da comunhão com os irmãos. É o lugar da manifestação da salvação para todos os homens. A palavra diz que de Jerusalém sairá a lei do Senhor, a palavra do nosso Deus para toda a terra. Então Jerusalém fala ainda hoje do lugar de manifestação do propósito, fala ainda hoje do lugar de manifestação do projeto de Deus para a sua igreja. Aonde se manifestou o propósito e o projeto de Deus para a sua igreja? Em Jerusalém. Por isso que a igreja começou em Jerusalém. E a igreja se perpetuará em Jerusalém, na nova Jerusalém. Então, vamos falar um pouco do texto agora que nós lemos para embasar esta mensagem, Lucas 24, do 13 em diante. O que nós vemos aqui? Nós vemos alguém que sai de Jerusalém. Ora, sair de Jerusalém equivale a sair do lugar onde Deus está agindo. E quando a gente sai do lugar onde Deus está agindo, isso tem nome: abandono do propósito. Quando a gente sai do lugar onde Deus está agindo, isso tem nome: abandono do centro da vontade de Deus. Então, o que o texto aqui dos discípulos no caminho de Emaús nos mostra, irmãos? Quando a situação ficou difícil para os discípulos de Jesus em Jerusalém, dois deles
Emaús, uma aldeia aí, uns 10 quilômetros de Jerusalém. E quantos eram? Eram dois. A Bíblia nos informa o nome de um, né? Que é o Cleopas, ali no verso 18 do capítulo 24 de Lucas. Cleopas e o outro que a Bíblia não menciona o nome. Quando a coisa fica difícil em Jerusalém com os discípulos de Jesus, esses dois crentes aqui, esses dois discípulos aqui, resolvem fugir para Emaús. E a coisa começa a complicar na vida do crente quando ele sai de Jerusalém. Eu não estou falando da cidade em si, eu estou falando do princípio espiritual que a cidade representa. O que Jerusalém representa? O que Jerusalém é no reino do Espírito? O lugar do mover de Deus, o lugar da comunhão com os irmãos, o lugar da manifestação da salvação de Deus para os homens. Qual é a sua Jerusalém local hoje? É a sua igreja local. Então a situação ficou difícil em Jerusalém. Cleopas e seu amigo, vamos fugir para Emaús. E eu fui pesquisar e eu descobri uma coisa, irmão Edson. Esse nome Emaús, os irmãos sabiam que até hoje o significado desse nome é incerto e é debatido pelos estudiosos? Até hoje ninguém conseguiu definir com clareza, com 100% de precisão, de certeza, o significado deste nome Emaús. Mas eu descobri que o nome Emaús pode significar 3 coisas. Quantas coisas? 3. Pode significar, número 1, quem está anotando aí, número 1, Emaús pode significar algo incerto. Algo incerto. Número 2, Emaús pode significar mula. E número 3, Emaús pode significar águas termais. Agora, o que interessa aqui para nós, Luan, é o seguinte: seja qual for o mais acertado, cada um desses significados nos transmite um entendimento do que acontece quando alguém decide sair de Jerusalém, quando alguém decide sair do propósito. Quando alguém decide sair do propósito, o que acontece? O seu viver se torna algo incerto. Qual é o primeiro significado do nome Emaús? Algo incerto. Se você decidir sair do propósito, sair da tua Jerusalém, pode ter certeza que algo incerto vai começar a acontecer na sua vida. É certo que algo incerto vai acontecer. Por quê? Devido à saída do propósito. Quando alguém decide sair de Jerusalém, sair do propósito, o seu comportamento se torna irracional. Como a mula, né? Que é um animal irracional. Qual é a característica da mula? Quem aqui sabe? Qual é a característica da mula? Teimosia. E qual é a característica também da mula? Carrega grande quantidade de peso, de carga. Quanta gente você conhece que está por aí carregando cargas que não precisaria carregar, carregando fardos e pesos insuportáveis, teimoso, simplesmente porque fugiu de Jerusalém para Emaús, saiu do propósito. Precisa ser devolvido ao propósito, e quem devolve ao propósito é Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. O que acontece quando alguém sai de Jerusalém? Sai do propósito, sai em busca do seu próprio bem
conquistar águas termais. O que acontece quando você mergulha numa água termal? Você fica despreocupado, você fica relaxado. E alguém despreocupado, alguém relaxado, alguém descuidado, o inimigo facilmente destrói. Então, do que nós estamos falando aqui nessa noite, irmãos? Presta atenção, porque esta mensagem é séria. Deus chamou nós aqui hoje para brincar com a gente. É o tempo de maturidade. Lembra domingo passado que eu falei? O que nós estamos falando aqui? Que abandonar Jerusalém em direção a Emaús não é jogada para você e nem para mim. É uma atitude irracional, é uma atitude incorreta na vida de um discípulo de Jesus. Amém? E aí o que acontece? A Bíblia diz que estão indo eles lá pelo caminho, 10 quilômetros de caminhada, né? E Jesus ressurreto vem caminhar com eles. Só que eles não o reconhecem, chefe. O que a gente entende aqui? Que quanto mais nós nos afastamos do profético, que é Jerusalém, para o conveniente, que é Emaús, menos nós vamos perceber Jesus. Não é que Jesus mudou e estava com uma outra forma, assim, um negócio meio alienígena, meio extraterrestre. Não, Jesus continuava o mesmo. A maior prova disso é que em outras aparições dele ressurreto, os outros discípulos o reconheceram de cara. Mas esses dois aqui não o reconhecem. Por quê? Porque eles estão fugindo do propósito, saindo do profético, que é Jerusalém, em direção ao conveniente, que é Emaús. E quanto mais do propósito alguém se afasta, menos ele percebe Jesus, menos ele reconhece Jesus, até chegar ao ponto que Jesus se torna um desconhecido para ele. A pergunta para nós aqui nessa noite é a seguinte: até que ponto você reconhece Jesus? Até que ponto eu identifico Jesus? Quando Jesus se manifesta, até que ponto nós o identificamos rapidamente? Eu vou dizer uma coisa para você, alguém anote isso em nome de Jesus. A velocidade da tua identificação denuncia o teu nível de relacionamento. Vou repetir, porque você não deu glória a Deus. Está vendo como você está precisando conhecer mais? Vou repetir, a velocidade da tua identificação denuncia o teu nível de relacionamento. Quanto mais relacionamento, mais rápido você identifica ele. Você bateu o olho e sabe que é Jesus. Você bateu o olho e sabe que é o Espírito Santo. Você bateu o olho e discerne. Por quê? Porque você está em relacionamento, em comunhão. Qual foi a repreensão que Jesus fez para esses dois fulanos aqui, irmãos? Qual foi a repreensão que Jesus fez? Ali, ó, verso 25. Como vocês são insensatos e demoram para crer. Jesus repreendeu eles porque eles estavam com a marcha muito lenta, porque eles estavam muito demorados. Claro, estavam se afastando do propósito, irmão Paulo. O afastamento do propósito de Deus é diretamente proporcional ao esfriamento espiritual na vida de alguém. Está entendendo, irmãos? Sim ou não? Sim. Aleluia. E aí eles vão caminhando e eles começam uma conversa. E nessa conversa aqui, começada por Jesus, inclusive, né? Achei engraçado que quem começa a conversa é Jesus. Jesus não conversa com ninguém por acaso, irmão Paulo. Ele sempre tem um objetivo. E o objetivo de Jesus aqui, irmãos, era expor os supostos motivos que haviam levado eles a abandonarem o propósito.
a fugirem de Jerusalém. Essa conversa está em Lucas 24, do 17 ao 24. Eu quero dizer para você que Jesus quer saber sim por que alguém se afasta do propósito. Às vezes tem gente que se afasta do propósito e pensa que Jesus não está nem aí com ele, que Jesus não está vendo, que Jesus não está percebendo, quando na verdade Jesus está naquela jornada caminhando junto com ele e ele nem sequer o percebeu, de tão afastado do propósito que está. E Jesus começa uma conversa para saber qual o motivo. Amém? Você pode não querer dar satisfação para o pastor, mas tem que dar satisfação para Jesus. Ah, tem. Você pode não querer dar satisfação para o patrão, para o colega de trabalho, para o cônjuge, sei lá para quem, né? Mas para Jesus a gente tem que dar satisfação sim. Então ele vem até esses caras aqui. E ele começa uma conversa, mas é uma conversa de caso pensado, irmão Paulo. É uma conversa de caso pensado. Ele quer saber por que eles abandonaram o propósito. Você sabia que as nossas conversas nos denunciam, não é verdade? Você quer saber como é que está alguém, começa a conversar com ele. Pelo nível da conversa você já vai perceber. E Jesus é mestre nisso. Aliás, ele é mestre em tudo, né? Porque ele é Deus. E aí eles começam a conversar, e o primeiro motivo pelo qual eles se afastaram do propósito, o primeiro motivo é o seguinte: expectativa errada com respeito a Jesus e à igreja. Vou repetir, primeiro motivo deles se afastarem do propósito, expectativa errada com respeito a Jesus e à igreja. Está em Lucas 24, verso 21. Olha o que eles dizem para o Senhor: nós esperávamos que fosse Ele quem havia de redimir Israel, mas depois de tudo isto, já estamos no terceiro dia, desde que essas coisas aconteceram. Você percebe aqui, irmãos? Eles tinham um entendimento errado. Eles achavam que Jesus ia resolver as coisas naturais para eles. Qual era a expectativa deles, irmão Paulo? Era um Messias forte, vitorioso, que ia libertar Israel de Roma, que ia estabelecer um reino independente. Então esses dois discípulos aqui, eles tinham uma visão natural, eles tinham uma visão egoísta. O que eles queriam não era um Messias, mas sim alguém que melhorasse a vida deles, que resolvesse os problemas deles, que quebrasse o galho deles. Eu quero lhe dizer que Jesus não salvou ninguém para melhorar a sua vida. Isso pode parecer heresia nesses dias que vivemos, né? Mas a verdade é que Jesus não salvou ninguém para melhorar a sua vida. Jesus alcançou cada um de nós para salvar a nossa alma. Inclusive os primeiros cristãos, quando eram alcançados por Jesus, a vida não melhorava não, a vida piorava, porque eles morriam como mártires, mas morriam salvos. Então, esse pessoal aqui estava com foco, você olha para o seu irmão aí, né, e fala, né, irmão, estou meio desconfiado que esse pessoal aqui estava com o foco meio errado. Né? Eles tinham uma expectativa de Jesus que não era correta. Irmãos, o que é a igreja local? Olha para mim. O que é a igreja local? A igreja local não é um clube. A igreja local não é um clube de onde nós podemos sair e trocar, e ir e voltar, caso nos desagrade. Nós precisamos tirar do nosso meio as expectativas erradas com relação à igreja. Amém? Nós precisamos tirar do nosso meio as expectativas erradas que nós temos com relação à igreja. Cristo nos chamou para vivermos o que Ele viveu. Cristo nos chamou para vivermos o que Ele viveu. Então existe uma cruz a ser tomada.
Amém? Olha para mim. Cristo nos chamou para vivermos o que Ele viveu. Então existe uma cruz para ser tomada. Marcos 8:34. O que diz a Bíblia? Então, convocando a multidão e juntamente os seus discípulos, Jesus lhes disse: se alguém quer vir após mim, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga. Amém? Precisamos, irmãos, olhar para Cristo, colocar as expectativas nele e saber que o seu reino não é deste mundo. O reino de Cristo não é desse mundo. Romanos 14, verso 8. Porque se vivemos é para o Senhor que vivemos, se morremos é para o Senhor que morremos. Quer pois vivamos ou morramos, somos do Senhor e não de nós mesmos. Segundo motivo que Jesus detecta, pelo qual os discípulos do caminho de Emaús estavam se afastando do propósito, fugindo de Jerusalém. Segundo motivo: medo das circunstâncias contrárias. Lucas 24, verso 20, a Bíblia diz: e como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Irmãos, apesar do medo muitas vezes nos atacar, nós precisamos sim nos manter em Jerusalém, nos manter em unidade com os irmãos, nos manter em unidade com o projeto de Deus para a igreja local, nos manter em unidade como igreja na nossa cidade. Amém? Eu quero te dizer nessa noite, da parte do Espírito Santo, que o caminho de Emaús não é para ti, não é para mim, não é para nós. O caminho de Emaús é um caminho de medos, é um caminho de incertezas, é um caminho de inseguranças. Nós não devemos, irmãos, ser imaturos a ponto de achar que vamos tentar fugir do propósito, do centro da vontade de Deus, e que isso vai resolver as coisas. Pelo contrário, se nós insistirmos nisso, as coisas vão piorar. Então, fugir para Emaús é assinar um atestado de incerteza no mundo espiritual. Vou repetir: fugir para Emaús é assinar um atestado de incerteza no mundo espiritual. Terceiro motivo pelo qual esses caras estavam fugindo de Jerusalém para Emaús, esses discípulos aqui, o Cleopas e o seu amigo, né? Fuga das pressões. Como você reage quando é pressionado? Lucas 24, 18 e 19. Olha o que diz a Bíblia. Jesus conversando com eles, irmão Paulo, né? Caminhadinho ali, conversando com eles, né? E eles nem percebendo quem era, né? Lucas 24, 18 e 19. Já vou acabar. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu: será que você é o único que esteve em Jerusalém e não sabe o que aconteceu lá nestes últimos dias? Aí Jesus se faz assim meio de bobo, né? Então lhes perguntou: do que se trata? Eles explicaram aquilo que aconteceu com Jesus o Nazareno, que era profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e do povo. Por que esses caras estavam fugindo de Jerusalém para Emaús? Porque eles não estavam aguentando a pressão que veio sobre a igreja e sobre os discípulos de Jesus por ocasião da morte do Senhor. Só que o que eles não tinham compreendido é que as pressões não iriam terminar com eles fugindo de Jerusalém. Não é fugindo do teu cônjuge, fugindo dos teus irmãos, fugindo dos teus pastores, fugindo da tua igreja, fugindo do teu chamado, fugindo do teu trabalho, mudando de cidade, né? Fugindo de cidade, né? Não é assim que as pressões vão desaparecer, irmãos. As pressões vão continuar exatamente lá. As pressões sempre existiram e sempre vão existir desde que o mundo é mundo. Por isso que Jesus diz lá em João 16:33, ó,
falei essas coisas para que em mim vocês tenham paz. A paz é nele. No mundo vocês passam por aflições, mas tenham coragem, diz o Senhor, eu venci o mundo. Amém? Quantas vezes, irmãos, na nossa imaturidade espiritual, a gente quer transferir as coisas para Deus, a gente quer transferir as nossas responsabilidades para Deus. O que é correr para Emaús? Correr para Emaús é uma tentativa errada de fugir das pressões. Pressão você não foge, você encara e vence. Amém? Irmãos, se nós fugirmos das pressões, muitas pessoas não vão encontrar o caminho da salvação. Por quê? Porque Deus colocou você para mostrar esse caminho para eles. Deus colocou você lá onde você mora, onde você trabalha, onde você estuda, aqui onde você congrega. Deus colocou você para suportar e vencer as pressões. Por quê? Porque através de você, Deus quer mostrar o caminho dele, que é Ele mesmo na pessoa de Jesus, para muita gente. Então nós não podemos fugir do propósito, nós não podemos ceder às pressões. E o que eu mais gostei disso aqui, e hoje eu coloquei uma partezinha dessa mensagem para os meus alunos. Você viu lá no grupo, Rosana? O que eu mais gostei disso aqui, agora é a